É. Bom, boa noite. Aniversário da Tereza. Boa noite. Estamos com o vídeo já sendo gravado. Esse é o nosso quinto encontro Zoom. E aqui, surpreso aqui, nosso quinto encontro, eu achei que essa sala ia estar cheia de gente, assim, um monte de gente aparecer, desacontecer. Surpreendentemente, nós estamos aqui em 5 pessoas, pelo menos nesse comecinho. A gente atrasou um pouquinho até para começar, porque no começo da conversa éramos eu e a Anabela só. Mas vamos que vamos. Se tem 3 pessoas, tem roda. Se tem 3 pessoas, tem Zoom. Então a gente vai em frente. E hoje a Paula lembrou aqui no comecinho, acho que é um dia bacana, que é para mim, para minha história, que eu tenho uma netinha e hoje é aniversário dela, ela faz 1 ano. Eu estava lá até agora, eu passei a tarde com ela. Ela está se socializando na escola, então ela está voltando toda cheia de novidades da escolinha. 1 ano. Então vamos ao que importa aqui então. Esse Zoom, para quem está chegando agora, ou para quem está assistindo e quem vai ver, é um encontro que tem rolado toda a primeira segunda-feira do mês. E é sempre aberto para qualquer pessoa, de qualquer cidade, qualquer idade, inclusive, poder participar. É gratuito, ou seja, não tem nenhuma taxa. Isso aqui é uma plataforma livre e aberta, né, para a gente poder se ouvir, poder se ver. Eu acho que tem 4 perguntas, né, que acompanham sempre os nossos encontros e as rodas que são presenciais, são perguntas que estão por trás da iniciativa, né? Que é uma curiosidade a respeito de 4 perguntas, né, sobre esse território 50-70. A primeira pergunta é a gente entender quem somos dentro da diversidade, né, que rola nesse momento. Tem gente bem, tem gente em crise, tem gente mal, tem gente se realizando, tem gente vivendo assim o auge da sua vida, tem gente balançando muito, com muitas perdas, com muitas mudanças, com muita... Não precisa nem explicar muito isso, né? Mas é quando, de repente, o cara quer, sei lá, eu tinha uma certa segurança em algum trabalho, ele deixa de ter essa segurança e se vê meio sozinho, tendo que se virar. E pessoas que passaram por provas ou desafios aos quais ainda está lidando, né? Como sair dessa história, né? Então é comum a gente ver gente nessa fase de vida muito preocupada, ou muito deprimida, ou muito afastada, ou muito melancólica, ou muito resignada. E tá tudo bem. Eu acho que podemos todos nós estar em qualquer lugar a qualquer momento, né? Então, esse é o quem somos. Uma segunda pergunta que está por trás, assim, a gente não vai fazer nenhum questionário aqui, mas é o nosso interesse na roda, né? E no Zoom. É saber como estamos, ou seja, como é que a gente está vivendo esse momento de vida, né? É um momento criativo, é um momento de desafio, é um momento de transformação, de mudança. E te dar boas-vindas para a Célia, que está chegando. Eu estou fazendo uma rodadinha aqui de introdutória, tá? Somos só nós aqui, é quase um petit comité, né, como a gente fala, né? Um grupinho pequeno. E a terceira pergunta é com quem nós estamos, ou seja, isso aí tem a ver com o aspecto social, né? Que é a gente observar assim, qual que é a qualidade das relações que a gente tem estabelecido, né? As atuais, as que a gente gostaria de ter, as que a gente sente falta de ter. Uhum. Acho que tem alguma coisa assim muito muito especial com relação à qualidade de vida nesse momento de vida, que é boas relações. A gente está sacando que é uma chave mestra. A gente ter relações potentes, ter relações sinceras, ter relações criativas. Então, a qualidade de relacionamento, ela ajuda muito a compor uma qualidade de vida melhor, né? Legal. Você está bem cercado, você está bem... E uma quarta pergunta, que também está assim, sempre presente aqui nesses encontros nossos, é o que nós queremos. Ou seja, se a gente tivesse voz assim para expressar o que você quer, o que você gostaria, assim, qual que é o mundo dos sonhos, assim, o mundo melhor para você, o que é esse lugar, né? O que você deseja, o você aspira, o que você sonha, né? Tem muita gente que parou de querer.
Por exemplo, tem gente que para, nossa, faz tempo que eu não quero uma coisa assim, eu estou só cuidando dos meus filhos, cuidando da minha mãe, cuidando de manter o barco assim andando, né? E perdeu essa musculatura de querer coisas, né? De desejar coisas, né? Então, isso aí está sempre perto e a gente só ficar com essas perguntas, né? Boas, né? Antigas, né? Quem sou eu? Como eu estou? Com quem eu estou? O que eu quero? Já dá assim pano para manga assim para a gente se divertir um bocado, né? Mas aí o como, acho que a gente quer fazer isso aí sempre de modo muito leve. Eu brinco que estou assumindo a minha vocação de comerciante de LSD. O pessoal fica, opa, que é trazer leveza, trazer simplicidade, trazer diversão para toda atividade que eu faço como profissional, como cidadão. Pode ser mais leve, pode ser mais simples, pode ser mais divertido. E essa é a minha droga favorita, assim, que eu consumo loucamente e que eu distribuo. Porque ela é boa, ela funciona. Ela faz a minha vida, pessoalmente, ser mais legal. Vamos lá, então? Qual que é o protocolo aqui, então? A gente faz, assim, uma rodadinha rápida. O pessoal que for chegando, a gente introduz. Cada uma dos encontros aqui do Zoom, a gente tem feito o que chamam por check-in, né? Ou chegada, né? Claro, aquela rápida apresentação, mas para não ficar chata, assim, não ficar uma coisa de você contar a sua novela inteira, né? E contar onde você se formou, com quem você trabalhou, blá, blá, blá. A gente faz uma coisa mais simples, mais humana, né? Que é trazer junto à sua apresentação alguma questão. Uma das primeiras rodas a gente trouxe assim para o check-in a seguinte ordem, né? Cada um que pegava aqui o microfone, que abria o microfone, falava o seu nome, a sua idade. Aqui ninguém esconde idade. Acho que é legal a gente lembrar disso, né? Meu nome, a minha idade é a cidade de onde você fala. A gente aqui hoje, curiosamente, tem poucas pessoas, mas de vários lugares, né? Acho legal falar a cidade de onde você está. E a pergunta mais robustas que a gente vai trazer hoje, a gente já perguntou o que te importa? Então as pessoas elas se apresentavam e respondiam essa questão: o que me importa hoje? O que é importante? A gente tem uma página lá no site nosso que é só com videozinhos de pessoas dizendo o que importa para elas. Deixa eu dar boas-vindas para o Davi. Davi, eu vou deixar o seu microfone no mudo. Eu vou convidá-lo a abrir sua câmera para a gente poder ver sua carinha também. A gente está aqui em poucos, né? Então é uma relação bem informal. E estou fazendo uma rápida introdução. Bem-vindo, Davi. Estamos aqui. A gente começou um pouquinho atrasado, tá? Então fica tranquilo que a gente estamos no começo. Qual que é o protocolo, Davi? Célia, Gal, Paula, Anabela. Cada um que vai falar vai dar um sinal assim com a mão para dizer que vai tomar assim a voz, né? E vai responder 4 perguntas para a gente dar uma rodada aqui. Às vezes a conversa fica em torno disso, já dá muito assunto, né? O seu nome, a sua idade, a cidade de onde você está falando e a perguntinha da noite hoje. Preparem-se que hoje eu escolhi um envelope aqui maravilhoso, que é a seguinte pergunta: o que você não sabe? Eu vou repetir, tá? Porque perguntar o que você sabe, todo mundo pergunta. Perguntar o que você tem, todo mundo quer saber. Agora, ir para esse lugar do que eu não sei e o que eu gostaria de saber, acho que é uma pergunta que pode abrir uma conversa muito boa aqui, né? E uma reflexão, né? Do que espaço vazio que tem aí dentro, né? Eu acho que essa geração 50, 70, uma geração que sabe muita coisa, que já viveu muita coisa, que tem muita bagagem, que tem muita experiência, que tem muita maturidade. Minha curiosidade aqui é a gente ir para o lado B dessa história. O que a gente não sabe? O que você não sabe? Que você gostaria de explorar, que você gostaria de aprender, que você gostaria de viver. Tá claro? Então é o seguinte, vamos embora.
Quem começar a falar vai fazer assim. Os demais, eu peço sempre que mantenha o microfone no mudo. A Gal é a mais comportada aqui, que ela está no mudo desde o início, que ela não pode falar, que ela está fazendo alguma coisa, então ela é silenciosa desde o comecinho. E quem for falar, abre o microfone aqui no cantinho da sua imagem, no cantinho direito superior, tem lá um mute ou unmute. Então você deixa ligado ou desligado, ou eu posso ajudar isso aí se vocês precisarem. Vamos lá então, gente. 8h34, estamos no ar, isso aqui está sendo gravado e vamos embora. Nossa. Não sabe. Acho que essa perguntinha pegou todo mundo, né? É, porque Então, você não pensa, é o que você não ah, sabe. então vai lá, a gente vai descobrir falando, tá? Então vamos deixar em movimento, relaxa e tenta deixar a tua cabeça e o teu coração ir trazendo sem. Vai lá, Anabela, você está aí desde o começo aí com a gente, manda bala. Nome, idade, cidade e alguma Tá, coisa que vamos lá. você não sabe. Simbora. Anabela Guitnick, 68 anos, Rio de Janeiro. Eu sou super ativa, né? Mas o que eu não sei, olha, de 5 anos para cá, eu resolvi ler muito jornal, participar de muitas coisas, ficar antenada com aplicação de dinheiro, porque eu nunca fiz isso sozinha. Então é difícil para mim enxergar o que eu não sei, porque eu vou buscando para aprender. Sei viajar sozinha, fiquei 8 dias em Nova York sozinha, me virei bem. O que eu não sei, o que eu não sei direito é uma língua. A língua inglesa eu não sei direito, eu arranho e Ótimo. tento estudar. Isso eu não sei. Aí eu me esforço para estudar. Mas o resto eu vou atrás, corro atrás. Mas Maravilha. realmente língua é minha dificuldade. O idioma, entendeu? Maravilha. A gente nem está falando aqui em dificuldade, a gente está falando de uma coisa que você não sabe, você gostaria de saber melhor. Inglês, uma língua, um idioma bárbaro, é um espaço em branco. Você fala isso, eu fico imaginando aqui, assim, a gente ter, no futuro, né, uma oportunidade de fazer uma imersão 50-70 em inglês. É, é, Para é. praticar, para brincar, não precisa ir para os Estados Unidos, ir para a Europa para falar. A gente criar uma experiência interessante, uma experiência gastronômica, uma experiência urbana em inglês, para a É. gente exercitar de repente o inglês. Isso é uma coisa que é simples e preenche. Já isso, ou seja, a minha imaginação ela já começa a ocupar esse lugar, né? Do como a gente Uhum. pode preencher esse lugar do não sei com uma atividade que te leve para um pequeno saber, né? É, é. Maravilha, Ana. Anabela. Anabela é um nome só, né? É o nome só, é. Um nome só, Anabela. Bem-vinda. Começou, chegou aqui cedo, Anabela. E vamos que vamos. É simples assim, tá? Obrigado, Anabela. Deixa eu abrir o microfone. Ó, protocolo, Davi. Você faz assim, aí a gente vê que tem alguém. Aí, deixa eu abrir aqui o microfone. Vamos testar. Tá com o microfone, Davi? Eu não sei, acho que tô. Tá, estamos te ouvindo. Manda bala. Oh, vamos lá. Eu sou o Davi, 62, né? Acho que é 62, até já esqueci. Indo para 63, né? Sou do Rio de Janeiro, estou no Rio de Janeiro. Né? E o que eu não sei? Essa era outra pergunta ou tinha uma antes? É apenas essa. Essa, tá. Ih, tem muita coisa que eu não sei e tem muita coisa que eu quero aprender. Vamos lá. Fluência numa língua, né? Cozinhar, tocar um instrumento. É isso. E tem muito mais coisa.
É isso mesmo. Ó, já temos uma diferença aqui interessante, né? A Anabela dizendo que tem pouca coisa, né? Que ela vai atrás, enfim, o Davi embaixo não tem muita coisa, né? E é isso aí mesmo, gente. Não tem resposta certa aqui. Acho que cada um tem a sua. E você fala disso, você falou da fluência, legal. Cozinhar, quando eu chegar na minha vez aqui, eu vou usar esse espaço do não saber cozinhar também, que é algo é um espaço em branco aqui que eu quero avançar. E um instrumento e música. Olha só, pensa comigo aqui então, gente. Imagina a gente ter uma oportunidade de prática musical, de iniciação musical aos 60, aos 50, aos 70, a gente ter um maestro, ter alguém de coral, alguém que lembre que todo mundo sabe se expressar pela música, sabe se expressar por uma língua, sabe ser... No fundo, um professor é um cara que te tira desse lugar da invalidação, né? Nossa, eu não falo bem, eu não cozinho bem, eu não toco bem. Esse cara pega a tua mão assim e te leva para um lugar onde você fala, ó, vai por aqui, vai devagar, ele vai validando, né? Eu acho que a história da música e do instrumento está no nosso radar. A gente ter, talvez no futuro, a oportunidade da gente se encontrar para cozinhar, para falar inglês, para cantar, para tocar. Então tem um mundo de coisas interessantes que preenchem esse lugar, né, esse vazio do que a gente não sabe que quer saber, né? Então, maravilha, Davi. Davi, a gente vai ter roda no Rio de Janeiro, hein? Fica ligado. Vai ser no dia 20, Tá 20, dia? 24 de março. Tá Data de certo. aniversário do meu filho. Eu vou estar no Rio de Janeiro, vai ter uma roda no Jardim Botânico. Ótimo, que bom. Tem o link aí, Paula, para passar, para botar Pode... aqui? Aí, aqui no chat, do ladinho tem o chat. Vocês estão vendo o chat, não? Tem um chat aqui do lado, onde as pessoas podem falar, perguntar coisas aqui. É só dar uma olhadinha no Group Chat, Zoom Group Chat. Aqui embaixo na tela, aparece bem aqui do lado do Share Screen, tem o chat. Você clica lá, abre, e eu vou pedir para a Paula colocar ali o link da Roda Rio, que é no 24 de março. Beleza? Ótimo, vou agendar aqui. Show de bola. A Anabela também é do Rio. Eu estou bem animado com essa roda que vai rolar lá. Você quer só a roda do Rio ou pode colocar todas? Bota por enquanto a roda do Rio aqui, depois a gente bota as outras, vai ter em São Paulo, vai ter em Belo Horizonte. Belém, vamos chegar em Belém, hein, Célia? Eu vou cutucar a Célia aqui para ouvir a Célia já, agora. Boa noite. Boa noite. Célia Chagas, 69 anos, Belém do Pará, você já falou. Uhum. E eu estou aqui pensando desde o início, né? O que é que eu não sei e o que eu gostaria de saber, isso? Tá? O que eu não sei. Eu pensei mais numa outra linha. Bora. Assim, né? Eu acho que eu não sei, às vezes, de segurar alguma emoção não tão positiva, né? Eu acho que, às vezes, eu preciso... O que eu gostaria de saber talvez fosse um pouco exercitar mais esse autocontrole. Não ser tão, assim, clara no que eu sinto, que não me agrada, que às vezes nem sempre é tão interessante assim, né? Deixar rolar. Mas dá para segurar um pouquinho, acho que precisa melhorar. Eu gostaria de saber, de aprimorar mais essa capacidade de ser mais de não expressar tanto emoções que não são tão legais assim, quando eu não estou me sentindo legal, né? Eu acho que a autenticidade e excesso nem sempre é muito interessante, é por aí. Muito bom, Célia. Olha, eu acho que é só deixar essa perguntinha no ar, assim, sabe, de a gente dormir, botar a cabeça no travesseiro hoje e deixar a mente pensar um pouco no mundo de coisas que a gente não sabe, que gostaria de saber e que preencheria, né? Tipo, achar esses vazios, né? Isso acho que é muito interessante, assim, como reflexão, não só para o Zoom aqui hoje, para a roda, mas para
para a gente ficar com ela, né? Que acho que é de onde vai sair a criação, a criatividade, o crescimento, vai vir desse lugar que espera crescer, né? Não lugar do que você já sabe, né? Quando você já sabe, talvez você vai consolidar já isso. dominado. Já dominado, né? É dominado, né? Maravilha. Eu não falei com o Davi aqui. Davi, a gente estava conversando aqui antes Ok. da presença masculina, né? Como ela é muito preciosa, né? E muito rara. Então, Eu sinto isso. Essas rodas, esses encontros, a gente vai para lá e para cá, acho que eu vejo muito o público feminino. Nesse mundo da maturidade, dos 50, 70, a gente percebe isso ainda mais acentuado. Parece que o homem 50, 70, ele está recolhido, ele fica meio de longe, enfim. E eu quero achar uma forma de acolher, assim como você entrou, a gente ter presença equilibrada aqui, né, entre homens e mulheres, né, presença de gêneros diferentes, né? Eu gosto desse lugar de ser um homem chamando essa roda, chamando esses encontros e balancearmos, né? Tá falando muito hoje a gente também se perceber e descobrir o que a gente não sabe sobre o que é ser homem hoje, né? Se a gente ficar só com o que a gente sabe sobre ser homem, eu acho que não vai ser suficiente. Eu acho que tem uma mudança profunda aí no gênero masculino, né? Na figura do homem na sociedade, e tem um enorme não sei aí, um enorme espaço de descoberta, né? Então, eu vou engatar, antes da Paula falar, eu vou falar aqui já, tá? Paula. Primeiro eu vou dar boas-vindas para o Davi, como parceiro de gênero aqui nessa roda, né? Já estamos quase meio a meio aqui, elas ainda estão em maioria, mas por um pouquinho, assim, a gente empata essa história. Mas as últimas rodas a gente tinha 90% de mulheres. A gente tinha uma sala com 20 pessoas com 2 homens, 3. Então isso é um feedback forte para mim, né? Tem alguma coisa interessante, né? Por que esse homem não está aqui, né? Ele acha que é uma bobagem, ele acha que ele já sabe, ele acha que tem que se expor muito, ele não gosta, eu não sei, é uma super dúvida. Só gostaria de saber, né? Então, sobre o meu não sei, deixa eu lá, eu sou o Zé Bueno, comecei essa roda, esse movimento com um grande parceiro meu, homem também, Mauro Sato, nós não somos um casal, deixar isso bem claro, ele tem a mulher dele, eu já não tenho, até pouco tempo atrás eu podia falar, tinha minha mulher, estou separado. A gente começou em 2016 uma conversa sobre o que fazermos, né, com a nossa amizade. A gente tem uma amizade de muitos anos e a gente foi percebendo que a gente pertencia a esse mesmo território, né? Ele com 60, eu na época com 57, 56. E os dois superativos, os dois empreendendo, os dois com as suas questões também. E a gente começou o projeto chamando logo uma roda. Vamos fazer uma roda e botar esse povo para se aproximar, para conversar, para trocar, para viver, enfim. E não paramos mais. Então a gente chama essas rodas, abrimos site, tem o encontro online, a gente vai começar a fazer rodas mais temáticas, pamparará. E o Zoom é uma das coisas que nasceu nessa história toda. Eu tenho 57, faço 58 agora em julho, eu sou um carioca, e estou aqui em São Paulo há muitos anos, o suficiente para perder completamente o meu sotaque de carioca, então eu tenho um sotaque bem paulistano. E o que eu não sei, o Davi trouxe a cozinha, eu acho que é um lugar que eu quero muito explorar, esse território abrir uma despensa assim, uma geladeira e fazer um troço incrível com o que tem à mão, e os temperos, e o fogão, eu acho que é uma magia incrível. Eu quero muito entrar nisso aí, e pelas mãos de alguém que fala, vem cá, sabe, vamos lá que é assim. Eu acho que eu sou um bom aprendiz, então eu estou muito animado com essa história. Eu coloquei essa coisa do ser homem, eu acho que eu boto assim, quero me colocar como homem num lugar de exploração, de querer saber, não saber sobre o que é ser homem hoje, e querer desenvolver isso,
aprofundar minha experiência como homem no tempo atual, né? E 2016 eu cheguei a fazer 12 encontros lá no dojo que eu dirijo aqui em São Paulo, chamado Círculo de Homens, para a gente reunir homens, para a gente conversar sobre a masculinidade, sobre o gênero masculino, sobre as nossas, sobre o quem somos. Os homens eram 50-70 do ano retrasado, ou seja, eu tinha um interesse nessa questão masculina, né? Que ela permanece e acho que a gente tem muito poucas referências, né? Olha a Mari chegando, temos uma bem-vinda, Mari. Olá, olá, isso mesmo, vocês já estão na roda. A gente está aqui no meio do processo. Eu vou fazer 3 perguntinhas. Primeiro para a Paula, para você entender aqui. A Anabela já se apresentou, a Célia também, o Davi também, a Paula vai se apresentar. E a gente tem feito assim uma apresentação bem informal, mas com uma perguntinha que faça a gente pensar um pouquinho, né? Nas primeiras rodas a gente perguntou nessa entrada assim para cada um o que te importa hoje, né? Então todo mundo falou o seu nome, a sua idade, a sua cidade e responderam essa pergunta assim lá de dentro, né? O que hoje é realmente importante para mim? No último encontro, se não me engano, a gente trouxe uma pergunta boa também que era para cada um que entrava aqui. Seu nome, a sua idade, a sua cidade, o que você busca e o que você oferece. Então também foi bem boa essa pergunta, que existe muita clareza às vezes do que as pessoas buscam, mas pouca clareza com o que cada um tem para oferecer para uma roda, oferecer para um grupo, né? As pessoas ficavam assim, nossa, o que eu tenho para oferecer? Perguntas que nunca me foram feitas assim, sabe? Não são fáceis de ser feitas. O que você tem a oferecer para essa comunidade? Qual que é o teu talento, a tua inteligência, a tua qualidade, Teve gente que ofereceu a casa. Me falou, eu posso oferecer minha casa para uma roda. Teve gente que falou, eu posso oferecer o meu barco. Eu tenho um barco lá na represa que eu posso oferecer meu barco, quem quiser. Aí começam a surgir coisas. Eu sou professor de francês. Eu posso oferecer eu falo francês. Então surgiram coisas muito interessantes, né, com o que cada um tinha para oferecer. A pergunta, então, hoje, Mari, é Mari, Mari? É Mari de Maria Covadonga, já vou me apresentando. Desculpe por ter atrasado, mas eu cheguei há pouco. Simbora. Não consegui chegar. Vamos lá, então, Mari de Maria Covadonga. Tá. Eu nasci na Espanha, há quase 70 anos atrás. A minha formação é química, eu fiz química, mestrado em ciências na USP, lecionei, basicamente, eu me dediquei à educação, portanto, essa foi minha escolha. Sou casada, tenho 4 filhos. Além da escola e tal, eu trabalhei em editoras, e meu plano B foi fazer comida espanhola, né? Então eu faço paellas também, delivery, no sistema delivery, e basicamente é isso. E os meus, vamos dizer assim, trabalhos intelectuais já faz uns 3 anos, 4 que estou me afastando, né? E fazendo outras coisas, outros projetos. E das outras perguntas, bom, já estou apresentada, então já me apresentei. O que eu busco, é isso? Não, a pergunta que a gente faz, que é uma pergunta nova, tá? O que você não sabe? Aos quase 70 anos, que espaço vazio você tem aí dentro do não saber? O que eu não sei, muita coisa. Eu sei que eu não sei, já teve gente que falou isso, né? É isso mesmo. Então, tanta coisa nova,
que surge maravilhas e a gente percebe que tem a limitação, o que eu vou fazer agora, o que eu vou ler isso, aquilo. De repente tem 300 mil coisas e a gente vai ter que fazer umas escolhas, porque não dá nem tempo para a gente se dedicar a tudo isso. Tá. Muito bom. É uma perguntinha danada, né? O que eu não sei? A gente teve assim aqui. Então. Mas vamos deixá-la no ar. Acho que não é uma pergunta nem para ser respondida, é uma pergunta para ela ficar assim, nossa, que espaço que tem que eu me interesso em saber, né? Que eu me interesso em viver, vivenciar, enfim. Porque acho que esse espaço ele é muito potente como território criativo, né? Normalmente a criatividade nasce onde você menos imagina, onde você não conhecia coisa de direito. O próprio 50-70, eu não tinha nem plano de criar uma ação voltada para o público maduro, até encontrar o Mauro, e nós conversarmos em cima do que nós não sabíamos que podia acontecer. Né? Então, nesse lugar de dúvida, de indagação, de curiosidade, nasceu um projeto super bonito. Né? A gente não sabe quem somos, nós não sabemos quem somos. Quem é o público 50-70? Acho que todos os encontros eu não dou aula disso, eu não dou palestra disso. Olha, a maturidade, vocês têm que fazer. Eu não dou conselho, porque eu não sei. Porque é muito diverso isso. E é muito sutil. Então, nasceu esse projeto como uma forma até de responder a esse nosso não saber, que é o que é viver no século XXI, em 2018, em 2028, nesse mundo novo, um território que nunca foi tão ocupado por tanta gente. Ou seja, não havia esse lugar. Então, eu desconfio de qualquer autoridade que fale com certeza, com clareza, o que nós estamos vivendo, porque é tudo novo, tem um espaço em branco imenso para ser preenchido, né? Então é muito saudável. Eu escrevi hoje um texto também Aliás, hoje eu criei uma página pessoal, gente. Eu nunca tinha imaginado que eu ia fazer isso um dia. Eu cheguei àqueles 5.000 amiguinhos lá no Facebook e eu não consigo mais receber ninguém, né? Aí falaram, não, você tem que criar uma página de figura pública. Aí, meus amigos, sinto muito, mas eu criei. Eu criei uma paginazinha pública, onde eu vou colocar meus devaneios, as minhas dúvidas, as minhas coisas, eu vou colocar lá. E o primeiro texto que eu escrevi nessa página foi sobre o potencial do vazio, o potencial do mistério, do desconhecido, né? O como é fascinante coisas lá. iPhone de Vera, temos um iPhone de Vera chegando. Deixa eu ver se eu consigo pedir a Vera para abrir a sua câmera. A gente dá boas-vindas. Tá ouvindo a gente, Vera? Tô. Eu tô aqui na... Tô ouvindo. E você? Eu ouço você, mas não te vejo. Ah, peraí. Então, é que eu tô me ajeitando ainda com esse aplicativo aí. Ah, então tá bom. Faz parte da geração 50-70 se entender com os Sim, mas eu tô aqui, eu tô te ouvindo. Então, fala pra gente, Vera, seu nome, sua idade, de onde você está falando e um pouco desse mundo do que você não sabe, que é a nossa curiosidade, o nosso check-in hoje começar a visitar esse lugar do não saber, do não ser. Pô, isso aí eu gostaria de ocupar esse lugar que eu não ocupo, que eu não conheço. Então, bom, meu nome é Vera Caetano, eu sou de São Paulo, capital, Perdizes, e, bom, eu estou participando aí dessa live, né, desse momento aí, desse novo projeto 50-70, eu tenho 60, e também não acho que cronologicamente essa idade seja tão importante, mas esse momento, mas ao mesmo tempo ela tem sua coisa específica, que é o momento em que você está em transição, né? Eu vejo como uma travessia. E aí, aproveitando, assim, para fazer um link com aquilo que você falou, que você postou hoje, que foi lindo, eu adorei, que é sobre o vazio, né? Você falou sobre o vazio.
Li, achei muito bonito, né? E até dei uma comentada rápida lá, como chama? Mushen, né? A palavra? Mushen. Mushin. Mu é um conceito oriental, japonês, né? Tem muito a ver com o Zen, tem muito a ver com as práticas meditativas, né? Que é o estado de vazio, é esse estado de ausência de desejo, Isso. de vontade, de crítica. É um estado de escuta. A gente fala sobre um Então, pouco do conceito do Mu, né? isso. Eu li, aliás, acabei de ler. Então, eu acho que talvez o link seja esse, que essa fase seja um pouco essa fase Mushin, né? Essa fase do vazio aí. Porque a gente entra numa espécie de vazio, de travessia, de não saber direito o que está acontecendo, é um momento mais silencioso, é um momento em que você dá uma pausa, em que você começa a contemplar mais e a pensar menos, talvez, né? Então, eu acho que o link é esse que eu tenho para dizer, que é um pouco esse momento do vazio aí. E esse vazio é interessante, é gostoso explorar ele junto, né? Criativamente falando. Muito bom, Vera. Acho que tem uma dimensão assim nesse vazio, assim que culturalmente, assim para nós aqui brasileiros, sei lá, eu sul-americanos, ocidentais, sei lá, o vazio ele é angustiante, né? A gente associa esse vazio a uma ausência de decisão, de certeza, e é muito ruim você não ter isso. Então, nossa, eu não tenho vontade de fazer nada, isso é ruim, faz alguma coisa, sai desse estado de quietude, né? Você precisa encontrar amigos, você precisa ir para uma festa, você precisa, porque parece que está errado você ficar no vazio, né? E eu acho que tem muitos momentos, eu não tenho nada aqui em mãos, mas muitas coisas incríveis que surgiram desse lugar da vazio. Às vezes é um afastamento, às vezes é uma interrupção assim de movimento, né? Onde a pessoa percebe, ela começa a perceber coisas que ela não percebia naquele movimento, né? Então acho que é uma contribuição grande assim que a gente pode fazer, a gente dar lugar para esse lugar vazio, esse lugar sem clareza, né? Sem certeza. Estamos devaneando aqui eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou estudioso disso, mas eu vivo e eu percebo isso, né? Os momentos de vazio que antecederam saltos incríveis na minha vida, né? Processos novos que nasceram onde não parecia que tinha mais nada ali, começa a crescer, é um inverno, né? Parece que aquele inverno caiu todas as folhas, você não tem mais, né? Mas aquilo lá está aguardando uma primavera, está chegando ali, sabe? Acho que não são 4 primaveras, né? Não são 4 verões. Tem um movimento assim. Eu acho que, assim como tem aquele livro lá que chama O Ócio Criativo, né? Não é? Eu acho que Domênico de existe Masi. Isso. Eu acho que tem que ter o vazio criativo, né? O vazio criativo, é isso aí. Então, acho que a gente está nesse momento do vazio criativo aí, né? Os 50, 70 dá para brincar um pouco com isso, né? De ser o vazio criativo. Eu tô nessa aí eu tô apostando nisso aí com você, nesse projeto, e aqui, e simplesmente conversando, trocando ideias, né? Independente de ser um projeto ou não, eu acho que o vazio criativo é muito rico, né? Muito legal. Eu fiz uma palestra recentemente numa empresa grande, tem acho que umas 250 pessoas, e eu convidei elas para começarmos do vazio. A gente não começar já de uma fala e de um PowerPoint e de a gente começar se olhando como nunca havíamos nos olhado ali, né? Então é um tanto impactante, né? Porque as pessoas não estão acostumadas. Parece que não está acontecendo nada. Parece que eu estou matando aula, né? Parece que eu estou ocupando espaço, né? Sem, o cara não está fazendo nada.
a gerar esse espaço de silêncio e escuta e nada a fazer para começar um trabalho, para garantir que a gente vai limpar a mesa antes de servir uma refeição, sabe? E foi muito incrível. Muito incrível. Gostei Mas do... se a gente pensar que é no vazio que aparecem as grandes ideias, né? Aquela coisa, distraídos venceremos, né? O Leminski dizia, acho que foi o Leminski, sei lá. Sempre essa ideia do distraído, quando você está sem intenções, né? Sem objetivos específicos, né? É quando realmente as coisas parece que acontecem, né? Vamos Então, eu praticar acho isso aqui, que gente? Vamos fazer uma coisa? Eu vou sugerir o seguinte, que a gente fique aqui se olhando, se vendo, pensando sobre o que a gente está ouvindo, o que a gente está falando, e pisemos nesse lugar vazio por alguns minutos, 1 minuto talvez, e quando alguém sentir que surgiu alguma coisa desse lugar, ela pode trazer aqui para a roda. Qualquer pessoa. Que aqui não estava nos planos, tá? Tá surgindo assim desse vazio entre nós aqui agora. sim. Aceitam? Sim. Ó, mas acho que eu vou deixar isso aqui, eu vou esquentar essa história para mais para frente. Eu queria ouvir a Paula, que ela não falou o nome dela, a idade, a cidade e o que ela não sabe. Eu queria dar boas-vindas para Ana, que chegou quietinha aqui, mas a gente percebeu que ela chegou. Ana, tá nos ouvindo, Ana? Olha, às vezes tem dois casos aqui: pessoas que são tímidas, que entram aqui só para ficar olhando assim, e pessoas que não sabem ainda se relacionar com esse negócio aqui que é o Zoom. Mas é um pouco assim, tem um estranhamento num primeiro momento, né? Faz parte, faz parte. É um vazio aí, você não sabe mexer nisso, você já está entrando no lugar, né? Ah, mas tem que mostrar a cara. Eu saí do banho agora, eu tava descabelada, eu não me Nossa, arrumei. eu tô. Mas eu até lembrei de uma coisa também, Zé, que é uma coisa legal de falar agora que me veio à cabeça, Espera um que pouquinho, é a guarda história. então, guarda um pouquinho, guarda um pouquinho, guarda um pouquinho, segura aí, segura aí. Sim. Porque a sua cabeça eu conheço, a sua cabeça ela é assim. A mil. Então você Não. vai, começa a esvaziar já. Quero ouvir a Paula. A Ana, se ela tiver voz aqui, se a Ana não tiver conseguindo falar, quiser escrever, aqui embaixo, Ana, tem um chatzinho. Você pode falar assim: oi, tô viva aqui, tô ouvindo. Fala qualquer coisa pra gente saber. Você não ficar tão anônima também, assim, meio feito uma espiã secreta aqui. Não, né? Quem será a Ana, né? Vamos lá, Paula. Olá, boa noite. Meu nome é Paula Romano, eu tenho 34 anos e o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho a honra de estar nesse projeto junto com o Zé, ajudando e compartilhando um pouquinho de conhecimento aí sobre essas plataformas online, esse universo digital e trazendo a roda também para esse mundo mais virtual, né? E então estou fazendo parte da equipe 5070, moro em Campinas, São Paulo, sou casada, tenho 2 filhos, um de 6, uma de 4, e eu estou pensando aqui o que eu não sei tocar piano e eu adoraria tocar piano. Já comecei a fazer aula acho que umas 2, 3 vezes e parei, sou bailarina, trabalho como professora de dança, de expressão corporal, trabalho com dança no formato terapêutico também, dou aulas, sessões de dança como terapia online e não sei tocar piano, e eu adoraria tocar piano. Bem-vinda, Paula. Paula está dando uma mão enorme aí na retaguarda aqui dessa história, né? Que está E crescendo. daqui a pouquinho, tá crescendo, nossa, tá super legal.
E daqui a pouquinho eu vou ter que colocar aqui. Eu já coloquei uma na cama, daqui a pouco eu vou colocar o outro. Então, se eu fechar minha câmera, é por isso. Porque a gente acorda muito cedo. E a minha cara de cansada, hoje eu já dei 6 aulas. Então, a gente acorda às 5 horas da manhã todo dia. Então, a gente dorme cedo. Ó, então é o seguinte, a Paula, antes de sair, vou pedir para ela botar aqui no chat. A gente tem roda esse mês acontecendo no Rio de Janeiro, no dia 24, no dia 26 em Brasília, perdão, dia 26 em Belo Horizonte e no dia 22 em Brasília. Vocês têm interesse em ter esses links dessas rodas? Se vocês tiverem, a Paula põe aqui. Se não tiver, fala, não precisa, não quero saber disso não. E vai ter em São Paulo. São Paulo vai ser no dia 12. Então, qual que a gente bota aqui? Vamos botar de São Paulo? O Rio já tá. Você já viu a do Rio, Davi e Ana? Vocês viram a do Rio, não viram? Mas tem gente que entrou agora e que não vê o link anterior. Eu vou colocar todas, porque também se alguém conhecer alguém em BH, no Rio, São Paulo, pode divulgar, Legal. né? Aí vocês pegam, passa para alguém, vai ter uma roda em Belo Horizonte, vai ter roda em Brasília. E a segunda coisa é a seguinte, a Ana, eu escrevi para ela aqui, ela respondeu bonitinho. Perdi aqui, espera um pouquinho que subiu aqui o chat. Ela falou uma informação muito importante que ela nos trouxe, que ela falou, oi, tô viva sim. Desculpem ter entrado mais ou menos, eu ia começar e tive uma questão familiar para resolver. Me inscrevi na Roda de São Paulo, então maravilha, Ana. A gente vai se ver na Roda de São Paulo no dia 12. Beleza? Então, gente, vamos para o silêncio? Vocês aceitam o convite? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir os microfones, todos, para ficarmos em silêncio. E a gente pode se olhar, acho que não é lugar para se distrair, então já que a gente não está fazendo nada, deixa eu ver meu WhatsApp, deixa eu então pagar a conta no banco, já que não estou fazendo nada. Vocês fiquem nesse lugar, fiquemos nesse lugar juntos, em silêncio, até que algo que você queira compartilhar saia desse novo lugar. Pode ser? Eu tenho uma coisa para falar. Eu olhei no relógio agora, são 21h12. 2112. E essas sincronicidades de hora, para mim, são muito fortes. E eu queria dizer o quanto eu amo essa roda e o quanto isso me nutre. E antes de eu sair, porque tem um rondando aqui com os olhinhos vermelhos de sono, eu só tenho que agradecer ao Zé. A Fê já tá dormindo. Eu só tenho que agradecer ao Zé e a toda a equipe 5070, porque é muito amor que pulsa, assim.
Eu vou trazer para cá uma lembrança desse silêncio que é ou seja, esse estado de nada, nenhum pensamento acontecendo, né? Nada, nenhuma necessidade de se falar nada. Ele me remete à minha relação com a pintura. E quando você está... Eu tive experiência com vários grupos, né, de levar pessoas para explorar a identidade dos pincéis, das tintas e dos papéis. E é muito interessante que é um lugar onde o autor da pintura, ele fica pequenininho. E quem fica grande nessa relação é a tinta. Quem fica grande é o papel. Quem fica grande é o pincel. E a prática de ficar explorando traços, linhas, não é fazer desenho, fazer figurinha, de ficar explorando o correr da tinta no papel, ou como o pincel acumula tinta de um jeito muito particular, como o papel absorve, né, essa tinta. Esse exercício de ficar se relacionando com três seres inanimados, né, aparentemente inanimados, né, a tinta, o papel, o pincel. Só que você começa a descobrir que cada um tem uma identidade, né? Você fica em silêncio, você começa a entender que a tinta pensa, o papel tem desejos, o pincel tem personalidade, cada pincel tem uma... Aí você começa a perceber uma vida onde não tinha nada, eram só uns equipamentos ali, umas coisas. Você começa a entrar como se fosse entrar no mundo da arte, né, ou da tinta. E aí esse estado de silêncio, ele é muito recorrente, assim, as pessoas ficam embebidas, né, naquele exercício de olhar para o papel, olhar para o pincel, olhar para a tinta, e é um bálsamo, né, que a pessoa por alguns instantes fica quieta, em ação, mas numa ação muito, muito, muito gentil, né? Ela não fica lá fazendo desenho, pintando, né? Rabiscando. Ela fica deixando o papel se expressar, deixando a tinta se expressar. É uma coisa que eu acho que tá no ar, assim, ó, tá aqui atrás, a gente poder gerar experiências com essa qualidade também, né? Com essa qualidade, com essa inutilidade também, né? Ou seja, não tem nada de se chegarem homens aqui, para que serve isso aí, né? Para que eu vou aprender com isso? Eu vou usar isso aqui aonde? Não vai usar em lugar nenhum, né? Não tem necessidade de usar, né? Não tem utilidade prática nenhuma, né? É só acessar um estado raro, né? De silêncio, de contato, de atenção, de respeito, né? E pode ser, fica no ar aí essa história. Então isso aí veio assim com a vontade de oferecer essa parada, que não precisa nem ser comigo, pode ser com qualquer outro artista, pode ser com um cozinheiro, pode ser com um músico, pode ser com um fotógrafo, pode ser com um andarilho, né? A gente fazer uma caminhada e andar. Diga lá, Davi. Você está falando, né? Eu estou pensando aqui, tem 3 anos que eu saí, me aposentei, né, do mundo corporativo. Eu digo aposentei do mundo corporativo porque eu não consigo pensar que eu estou aposentado, né? E a grande experiência, eu tenho feito várias atividades, inclusive conduzido roda de conversa, ao vivo, né? Essa experiência que para mim está sendo bem interessante. E a gente comenta muito isso, né? Que o silêncio faz parte da conversa. Mas como é difícil que as pessoas entendam isso, e eu mesmo, como foi difícil entender que o silêncio faz parte da conversa.
No mundo corporativo, cara, ocupando um cargo de gestão, parecia que eu tinha que falar toda hora. Eu não conseguia, no encontro com pessoas, ficar quieto. Então, agora, esse exercício está sendo muito importante para mim. Esse exercício a cada dia. E a experiência não é fácil, a gente estranha muito, né? Mas eu acho que tem muito valor, porque é uma hora de muita reflexão. E até de troca, quando você está perto das outras pessoas, no silêncio, acho que a gente até troca mais do que se estiver falando. Eu queria compartilhar isso. Muito bom. Eu tive com a minha neta agora, na casa do meu filho, e é uma troca incrível, sem linguagem. Nenhuma linguagem. Ela não sabe falar, ela não sabe entender, mas ela está trocando, ela está interagindo, ela está recebendo, ela está aceitando, ela está expressando o que se passa ali dentro, né? Em silêncio, né? Então, eu gosto desse silêncio que não é o silêncio famoso na meditação, né? Que é fechar os olhos e entrar em silêncio. Eu gosto de abrir os olhos e entrar em silêncio. Eu gosto de pintar em silêncio, eu gosto de ouvir em silêncio, sabe? Acho que o silêncio faz parte da conversa, é isso aí, meu amigo. Eu acho que eu deixo assim já aqui um cutucão assim da gente levar essa conversa aqui adiante, né? Experimentar essa pausa, essa ausência de opinião, essa ausência de certeza, de fala, né? Para os encontros que a gente vai ter aí essa semana, esse mês, né? Dedicar um espaço, assim, proteger um espaço do vazio, do não sei. Não sei o que oferecer aqui, né? Não ter que ter uma opinião sobre... Porra, se tem um lugar que todo mundo tem opinião, é no Facebook, né? Qualquer coisa que acontece lá, chovem os saberes de todo mundo, né? E tem pouco espaço de silêncio ali, né? Então, a gente proteger esses lugares que eu acho que é bem saudável, né? Obrigado, Davi. Olha, é um prazer estar na presença do silêncio de vocês. Sabe o que eu vou fazer? Eu não sei se aqui é o melhor lugar. Mas acho que a Vera falou desse texto que eu acabei... Esse texto é o começo de um livro. É um livro que eu estou escrevendo e ele vai começar do vazio. Ele vai começar da página em branco. Parará, deixa eu ver se consigo puxar esse texto para cá. Vocês aceitariam ver esse texto? Sim. Sim. Pode ser? Pode ser. Eu vou jogar ele para cá, então. É um texto meio, não é longo, mas é um texto que não é o volume habitual num chat, que são sempre frases mais curtinhas. Ele também não está dentro de nenhum arquivo. Eu posso colocar num arquivo e mandar para vocês. E mandar aqui, talvez, nem sei se faz isso aqui. Dá para botar arquivo aqui, será? Aqui é só para botar mensagem, acho que não dá. Tem...
Eu acho que se eu compartilhar a minha tela, eu vou botar um share screen aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar um share screen, eu vou abrir a tela do computador, e aí a gente vai poder ler isso aqui. Alguém aceita ler? Alguém aceita ler esse texto? Deixa eu jogar ele aqui. Select. Onde foi esse texto? Drive? Vocês estão vendo a minha tela? Eu estou te vendo. Estou te vendo. Você está vendo a tela minha aberta, não? Não, só você. Espera aí. Eu tenho que selecionar. Eu estou meio confuso aqui também. Espera aí. Deixa eu ver se eu vejo o teu... Deixa eu tentar fazer aqui. Eu vou abrir esse texto aqui. Aqui ele está arrumado. Eu vou pegar... No Facebook eu botei ele editado. Talvez eu pegue ele por lá. Acho que vai ser mais fácil. Eu acho que eu... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não, tá na página. Já achei aqui, ó. É na página... Desculpa aí a atrapalhação, mas é aqui, ó. Achei. Vamos ver se a gente consegue agora. Eu não sei se eu consigo fazer rolar barra enquanto eu estou compartilhando. Mas o que der para rolar, vamos lá. Aqui, ó. Vocês conseguem me ver aqui? Estão vendo alguma coisa? Sim. Sim. Dá para ler? Dá. Então é isso aqui, ó. Alguém quer ler? Alguém quer ler alto, eu digo? Cada um lê um parágrafo, José. Pode ser. Pode ser. Eu vou começar aqui, tá? O vazio criativo, Muxim. O silêncio, a pausa, a ausência de expectativas e medos, a abertura do desconhecido, a presença e a percepção do que acontece dentro e fora, o nada, a página em branco. Alguém continua direto. Mu em japonês literalmente significa vazio. Não existe uma cultura no mundo ocidental que nos prepare para aceitar o vazio como algo valioso. A ausência de som, de movimento ou alguma ação costuma ser percebida com ausência de vida. Mu é a ausência de projeções e julgamentos que liberta pessoas e situações de afirmações concebidas a priori. É a mais pura manifestação da escuta generosa. Numa reunião familiar ou profissional, o silêncio constrange e logo aparece alguém para quebrar o gelo e comentar algo para interromper o desconforto da ausência de palavras numa conversa. Mesmo num simples diálogo, qual o espaço que dedicamos à pausa entre uma fala e outra? A troca compulsiva de palavras numa conversa parece expressar o ritmo incessante de pensamentos e ideias que nossas mentes não cansam de produzir. Silenciar por alguns minutos individualmente ou silenciar durante uma conversa é algo que parece impossível e seguimos reféns de uma cultura que não valoriza o vazio como um estado precioso. Todos, de algum modo, reconhecemos o valor desse vazio, dessa ausência de comentários e ações quando
Não estou conseguindo ler, não. Paramos em uma praia. Sim, pode continuar. Vai lá, Vera. Quando paramos em uma praia qualquer para apreciar o movimento das ondas ou à beira de algum riacho, vendo o curso das águas. Um silêncio precioso e vazio existe entre os diferentes estados de maré. O momento entre uma onda e outra, depois de sua extensão máxima na areia e sobre as rochas. Estes vazios ricos são como instantes eternos. O mesmo acontece quando contemplamos... Cadê? Peraí, desculpa. Vamos lá. Vai lá. Achei. O mesmo acontece quando contemplamos as cores e nuvens durante o pôr do sol, ou a dança das labaredas de uma fogueira acompanhada pelo barulhinho do estalar das brasas. Algo acontece durante esses momentos, onde é fácil sentir que não há nada a ser feito ou falado. Sentar ao redor de uma fogueira ou parar para curtir um pôr de sol evoca um estado de presença e silêncio que todos algum dia já viveram. Me pergunto por que temos que aguardar um momento raro, beira do mar, ou sentado em meditação para sentir o silêncio que nos convida a contemplar a vida. E se cada momento da vida fosse tratado com a mesma qualidade de percepção, e se cada pessoa fosse percebida com a mesma qualidade que dedicamos a uma fogueira, e cada palavra fosse ouvida como um barulho de riacho, e cada cena do dia a dia fosse vista como vimos um pôr de sol, e se absolutamente tudo fosse uma oportunidade viva de contemplação. Deixa eu subir aqui. Ó, parece que aprendemos a classificar as manifestações da vida em momentos ordinários e extraordinários, assim como dividimos o momento de trabalho e momento de lazer. Aguardamos o fim do dia, o fim da semana ou as férias para podermos viver algo extraordinário, desfrutar o vazio, o ócio e o relaxamento. O happy hour compensa o tempo de horas aborrecidas no trabalho. Algumas pessoas sequer permitem esse estado momento do laissez-faire, do dolce far niente, da entrega ao nada. Absorvidas pelo lazer e falar, sem espaço para pausa, sentem-se improdutivas ou angustiadas se não estão em movimento ou produzindo algo. Em São Paulo, onde moro, a cidade que não pode parar, falar em fazer nada, pensar nada, decidir nada e apenas silenciar é algo raro. Essa cidade sequer possui bancos com encostos para apenas sentar, e o espaço do descansar estão destinados às praças e parques públicos. A manifestação do estresse é natural, pois não é natural da vida o movimento sem pausa, assim como o dia sem a noite. Percebo o vazio como condição necessária à vida. Muxim é o estado de presença viva que se materializa no corpo e na mente, como estado vazio, silencioso e gentilmente atento. Não há intenções nesse momento, não há expectativas nem ansiedade. Há apenas presença e observação. Nada acontece para que tudo possa acontecer. Aham, hein? Espetáculo. Que tal, gente? Muito bom, muito bom. E você sabe de uma coisa, José? Quando eu estou um pouco agoniada, eu moro perto do mar. Eu entro na minha casa, deixo tudo, bato a porta e eu fico olhando para o mar. É esse silêncio, esse vazio que eu busco, né? É aquele do nada
você olha aquela água, as ondas batendo, aquilo ali, eu fico tão bem depois. É um espetáculo, essa história de você parar, não pensar em nada, olhar a natureza. Ser olhado por ela. Eu faço isso. É um espetáculo. É um espetáculo. E eu aprendi a fazer isso agora, de 5 anos para cá. Eu nunca fiquei. Eu sabia que eu gostava do mar, mas eu não tinha essa ideia de ficar olhando aquela onda, o mar em si, para me acalmar, para me encontrar ou para me acalmar. Seria o termo melhor também. Muito bom. Davi? Eu estou pensando aqui. Outro dia eu estava escrevi um texto sobre tempo circular, né? Por que a gente não pode incorporar isso nas nossas vidas? A gente precisa ter esse rigor aí de marcar os espaços, marcar os tempos, né? E nesse teu texto aí, ele traz essa reflexão, né? A gente separa o que está na cidade, o lugar do silêncio, no jardim, na praça pública, né? Ou então nas férias. Parece que a gente precisa separar isso. Por que a gente não desafia para que a gente possa incorporar isso no nosso dia a dia, independente de tempo e no espaço, fazer isso de uma coisa normal, principalmente 50-70, né? Principalmente quem sai do mundo corporativo e já começa uma outra vida. Por que a gente não traz essa forma de pensar nova? Nova, não devia ser nova, mas diferente do que nós fizemos. Acho que a gente viveria um pouquinho melhor. Muito bom. Acho que a gente vai ter que abrir, assim, acho que é incluir nos nossos encontros, como a gente botou aqui um pouquinho, né? Mas as rodas têm, de certa forma, rolado isso. Não são rodas de conteúdo. São rodas de pura criação. E a criação vem desse estado aberto. A gente começou essa conversa aqui hoje com uma pergunta só: o que você não sabe, né? E ela vai abrindo, né? E a gente vai abrindo, aí vem um texto, aí vem histórias, aí vem lembranças e desse lugar. Então eu guardo assim essa intenção de preservar a inocência desses encontros, sabe? A ausência de conclusão e de afirmação. Que seja apenas um encontro, que ele floresça do modo mais espontâneo e humano possível. Né? Muito bom, Davi. Vera, eu dei aquela cutucada em você. Você não está de castigo, não, tá? Você pode falar. Não. Ela ia falar, falei, a Vera, conta do que sai do seu vazio agora. Não, eu estava só quieta porque eu achei que aquela hora não tinha ninguém querendo, sabe, dizendo nada, eu ia falar, mas na verdade era sobre isso do vazio que você falou, aquela coisa de não fazer nada fazendo muita coisa, né? Não fazer nada já faz muita coisa, só que é um fazer não utilitário, né? Uhum. É isso. E também porque tem aquele texto famoso que é o do... Como chama lá? Que é o perambular pelas ruas, né? Que... esqueci agora, Baudelaire, né? Fala muito desse... Flanar, né? Flaner, isso. Então era isso que eu ia falar, do flaner, que é a mesma coisa, mais ou menos. Que seria flanar, né? Seria... passear, né? Seria olhar as coisas sem nenhuma intenção, né? Nossa, se a gente parar para perguntar, a última vez que a gente fez isso, andar sem destino, sem intenção, sair para um rolê assim, deixar e depois voltar, né? Não é sair feito uma pessoa perdida, mas é tirar o destino do passeio, né? Tirar a intenção do passeio, né? Sim. E se deixar-se ir, né?
Perdeu o controle. Eu queria falar um pouco. Por favor, Mari. Então, achei muito legal essa reflexão, sabe? Me fez pensar. E você tocou na palavra, assim, lembranças e tal. E eu estava me questionando, quando é que eu tive essa coisa de parar e tal? E aí veio uma lembrança muito forte. Quando eu vim para o Brasil, eu vim de navio. E eu estudava lá na Espanha, nas freiras, e eu estava bordando um lencinho para minha mãe. Faltava pouquinho para eu dar de presente para ela, e ela estava no Brasil. Mas eu sentava lá no barco à tarde para bordar. Mas só olhar para o mar, simplesmente olhar, eu não tinha intenção nenhuma, claro, era bonito e tal, mas eu me deixava levar todo o tempo possível, eu ficava ali até quase ficar de noite. Aí voltava no dia seguinte, eu não conseguia bordar aquele lencinho para minha mãe. E assim foi que eu cheguei no Brasil depois de 15 dias, naquela época era 15 dias, e eu não consegui bordar. Então foi muito tempo. E aquela sensação, sempre que eu quero ter um momento assim de bastante paz ou de devaneio, não pensar em nada, de repente eu volto para essa imagem. Então, essa coisa de passear e não ter um destino certo, andar por aí e tal, acho que isso faz parte, sim, da nossa vida, e isso faz uma qualidade da vida para a gente diferente. Uma Olha, paz de espírito, né? as ideias que vão me surgindo, assim, o que é possível, né? Fico imaginando, eu vou só, não é nenhum programa, nenhuma decisão, mas é um olhar para um lugar que eu nunca tinha olhado, né? Um grupo 50-70 se encontrar para flanar. Mas o que vai fazer? Vai comer? Vai conversar? Não, a gente vai sobrevoar assim a altura bem baixinha a cidade, para escutar a cidade, observar o que acontece assim como estrangeiros ali. Tem que ir para um outro lugar, né? Só ter esse exercício de 1 hora, de vai até ali e volta. Não vai com nenhuma intenção. Olha que maravilha que seria. Tem um grupo para passear na cidade que você vive, na cidade que você transita, que você vai para lá, que você corre, que você faz. Você desacelerar para flanar por um instante. Sentir a cidade, sentir o que a cidade te fala, né? O que as coisas estão te... O que está acontecendo em volta, assim. Seria extraordinário. Seria fazer esse mar, Mari, voltar para o teu olhar, né? Você olhar para a cidade como aquele mar. Não precisa bordar nada, a gente continua bordando a vida inteira, a gente fica bordando, fazendo coisas para... Um espaço e diferente do espaço que às vezes eu vejo assim muito, muito confinado, né, ao espaço da meditação. Meditação é meditação, tem que sentar numa sala, fechar, ficar numa postura. Eu gosto dessa qualidade de passeio contemplativo no lugar que você vive, assim, ok. Eu tenho uma história que me marcou muito. Eu não conto isso para muita gente, nem sei se eu vou contar aqui, porque a gente está gravando, mas vamos lá. Eu fiz um retiro de rua há uns 5 anos atrás, uma comunidade chamada Zen Peacemakers. Vou resumir a história. Eu fiquei 4 dias, 3 noites e 4 dias, vivendo nas ruas de São Paulo, com R$3 no bolso, e um grupo de 22 pessoas. E a gente ficou exposto à cidade com a cidade à flor da pele, né? Assim, sem o seu carro, sem o seu cartão de crédito, sem a sua identidade, nós éramos nós. Apenas nós ali. Eu não preciso dizer que foi uma das experiências que eu nunca mais esqueci de empatia, de conexão. Tudo que a minha mãe falava, nossa, mas e o crack, e o bandido, e o rato? Coisas que a cabeça fica... Nunca me senti tão seguro e confortável na rua,
com aquelas pessoas, com aquela qualidade. E a gente andava pela cidade. A gente caminhava pela cidade sempre juntos, né? Sempre por perto um do outro, mas desarmados, né? De quem nós achamos que somos, né? E a gente, guardadas as proporções, fazer alguma coisa simples assim, da gente sair, por exemplo, sair só com documento de identidade, sem dinheiro. A gente não vai comprar algo para consumir algo para fazer, vai sem celular, vai sem cartão de crédito, vai com seu documento de identidade, apenas, juntos, né? Andar, dar uma volta ao quarteirão pode ser incrível. Ir até a esquina pode ser incrível. A gente pode se surpreender assim a 10 metros daqui, né? Enfim, eu agradeço demais, acho que esse tipo de conversa rara, sabe? Para falar das coisas que nos tocam, né? Muito, muito bom. Obrigado, Mari. Você me levou para um lugar também muito especial. Fala, Davi. Compartilhar também experiências. Tem que fazer, já tem tempo que eu não faço. Daquela estrada, daquele caminho que você passa de carro, né, todo dia. Uhum. E, de repente, você vai de bicicleta, você vai andando, vai a pé. E é muito diferente. É muito diferente. E depois o mais interessante é depois você volta a passar de carro. Uhum. Aí quando você passa de carro, as experiências do que você viu, nos detalhes, se for numa estrada, né, as árvores, se for na cidade, as casas, os detalhes que você viu, né? Então, assim, é uma experiência que eu já passei, já fiz isso, já fiz com essa intenção, e até aqui agora conversando, deu vontade de fazer de novo. Vamos fazer. Bem interessante. Eu tenho um trabalho aqui, a Vera conhece esse meu trabalho, a Célia também deve conhecer, um trabalho com os rios urbanos. E a gente estava ontem em Piracicaba, vai começar uma exposição bonita lá, dia 8, chamada Rios Descobertos. Tem uma brincadeira com essa história do rio descoberto, que não é o rio sendo descoberto. Falta um personagem nessa história. É um rio descoberto pelo nosso olhar, né? Ou seja, a gente não vê os rios porque a gente tem os olhares cobertos, né? Então a gente faz o exercício de descobrir o olhar e perceber águas e rios que ninguém mais vê. E uma das cenas que a gente teve ontem na Piracicaba foi... Piracicaba todo mundo sabe, é o Rio Piracicaba. É o Rio Piracicaba. Tem música, tem história, enfim. Mas a gente falava do Rio das Frutas. Mas que Rio das Frutas? É um rio que passa por baixo de uma avenida. Aí as pessoas olhavam assim, né? Até que chegava uma altura que a gente parava no bueiro e a gente podia abrir o bueiro para ver o danado do rio correndo debaixo da cidade deles. Eu não preciso dizer que foi um misto de encantamento com indignação, com tristeza, você vê o rio ali que você nunca parou para ver. E agora que você sabe que ele está ali, o que você vai fazer com isso? Você tem um rio guardado na cidade, né? Então essa musculatura do caminhar, do observar, o que você falou é lindo, a nuance, o detalhe, desacelerar um pouco para... Então, se a gente puder oferecer ao longo do ano coisas com essa qualidade, com essa simplicidade, sabe? De flanar pelo quarteirão. Preparando o espírito, né? Para... O que a gente quer disso? Que você não faça nada, que você não decida nada. Que você seja tocado pela cidade. Isso aqui já abriu um mundo incrível aqui, gente. Estou aqui meio... Joel, deixa eu... Você vai falando aqui, vai dando vontade de... Vai lembrando, as lembranças voltam, né? E vai dando vontade de compartilhar. Eu me lembro no início da minha carreira profissional,
sei lá quanto tempo, nem sei mais. E eu era agrônomo, trabalhava com solos, fui trabalhar no Piauí, e a gente andava as comunidades no interior, levantando as características dos solos e já ligando com o potencial que aquela comunidade tinha de produção, né? Então, aquilo ficava muito mapeado na minha cabeça. Toda vez que eu pensava numa comunidade, eu já pensava no tipo de solo que tinha ali. Então, assim, isso assim, e não o solo que era meramente aquele conjunto de terras estratificadas ali, mas na verdade tinha uma ligação com o povo que morava, a cultura que tinha naquela região, e assim a gente vai perdendo isso, né? A gente vai perdendo essa capacidade. Parece que é tudo igual, né? Parece que é tudo igual. Você sai de uma cidade, vai para outra, mesmo shopping, as mesmas lojas, são tudo. Como é que você sabe que você mudou de cidade? Nem sabe, às vezes, que mudou de cidade. Então, a gente está perdendo isso, né? De aproveitar essa característica de cada região, de cada lugar, a valorizar as diferenças. Né? Então, isso aí, você está falando isso, lembra disso, da valorização dessa diferença. Olha, parece que eu comi um prato cheio agora aqui. Eu estou me sentindo aqui bem satisfeito. Acho que é uma palavra boa, assim. Nós estamos aqui, gente, é brincadeira, são 10:10. Quase 2 horas, né? A Anabela está aqui desde o início, mas 1h30 fácil que a gente teve aqui conversando. Eu vou encerrar a gravação aqui, ó, agora, agradecer. Ninguém vai ver essas coisas, né? Quem que vai ver 1h30 de vídeo em silêncio, né? Só um doido que vai entrar aqui. Mas eu vou interromper aqui para gravar a gravação, me despedir aqui dos nossos futuros ouvintes, sei lá. Vai dar um tchau assim para todo mundo. Aí, ó. A gente vai dar tchau, mas a gente vai continuar aqui mais um pouquinho, tá? Então, stop, pimba. Valeu.